Olá, bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está aqui em Portugal. Sejam bem-vindos a mais esse nosso encontro, esse nosso compromisso semanal, toda segunda-feira. Olá, Eulália entrando, seja bem-vindo para esse nosso compromisso da segunda-feira ao meio-dia, esse nosso encontro de almas, né? Relacionar-te à sutil arte de viver bem, onde a gente possa, de alguma forma, trocar experiência, informação, buscar alinhar a nossa trajetória e de uma forma leve, né? Que a gente possa encontrar cada um do seu jeito, cada um da sua forma, o seu caminhar, a sua forma de caminhar. Então, sejam muito bem-vindos. E hoje, para a gente fazer um pouquinho diferente, eu vou iniciar a nossa live trazendo, né, um outro tema. Seja bem-vindo para a gente falar a respeito, né, boa vida onde é como estivermos. Isso, né? A arte de viver bem está em a gente poder aceitar, né? Aceitar a nossa realidade, aceitar a nossa existência, estar alinhado e conectado com a nossa forma de viver, de escolher passar as nossas 24 horas, de vivenciar os nossos dias, né? Então hoje eu não cheguei a colocar nenhum tema, né, para que a gente pudesse escolher desta vez. Não fiz nenhuma enquete. Então, assim, eu decidi por mim, e é pela necessidade até da gente trazer e dar continuidade a esse nosso diálogo, eu resolvi trazer um tema que é básico, que eu acho que é o princípio de tudo, da arte de se relacionar, que é a arte de nos relacionarmos com a vida, com a nossa existência. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, e a gente vai começar então, enquanto eu aguardo o pessoal ir chegando, a gente vai começar com um pouquinho de música, uma música que para mim ela toca profundamente a minha alma, e espero que também repercuta, né, da mesma forma para vocês, e que possa trazer e abrir um espaço de reflexão real, de reflexão verdadeira. Então, vamos lá. A gente começa com música. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Canta comigo. Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pra um abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, vai.
se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. E essa música toca profundamente o meu coração e eu espero que de alguma forma tenha tocado o coração de vocês também, nessa necessidade e nessa conexão de que Deus possa nos ouvir. Quantas vezes a gente clama, a gente pede, né? E que parece que Deus não está nos ouvindo. E na verdade, o que eu quero trazer é a pergunta de que será que será que cada um de nós estamos realmente disponíveis para ouvir o que Deus tem a nos dizer, para nos entregarmos, nos colocarmos, nos integrarmos com essa força divina que nos acolhe, que é a nossa vida, que é esse dom de Deus, que é essa energia que nos preenche, que nos possui, que nos faz. Olá, olá, querida Vanessa, oi, oi, seja bem-vinda. Então, será que a gente para ouvir a voz de Deus, para ouvir essa orientação? E o que eu gostaria de trazer aqui hoje, nessa nossa conversa curta, que é muito mais para despertar uma reflexão ou talvez um questionamento na mente de cada um de vocês e que possa fazer com que a gente comece a olhar um pouquinho dentro de uma outra perspectiva. A canção nos traz uma sensibilidade que estamos perdendo, então, né? Uma sensibilidade de aprender, de valorizar, né, aquilo que a gente está recebendo o tempo inteiro. Então, onde será que Deus fala comigo? Nas pequenas coisas, nessa forma muitas vezes corrida e incessante que a gente impõe para a nossa existência, a gente não consegue ouvir essa voz. E o que a gente busca? A gente busca respostas, né? Então, essa música, ela nos dá, quando fala, né? Eu quero um lugar onde Deus possa me ouvir, e o lugar que eu queria morar era no interior do meu interior. É justamente a gente poder acessar essa grande força lá dentro de nós e entendermos que a conexão com essa existência, esse nosso lugar de diálogo interno, é essa conexão com essa energia maior, com essa força de Deus, com esse caminho que a vida de cada um de nós vai percorrer, da forma como fomos acolhidos, né? Então, a arte de nos relacionarmos e viver bem, e viver de uma forma leve, viver a vida de uma forma leve, está em entender que nós fazemos parte de uma grande fonte, né? Então, de uma grande fonte de energia, de uma grande fonte de sabedoria, de uma grande fonte de experiência, de vivência, e que tudo isso já estava aqui antes de eu chegar, tudo isso, né? Então, enquanto a gente ainda não entender, enquanto nós não compreendermos que nós não recebemos uma vida, nós entramos numa vida pré-existente, tudo aquilo que está aqui, né? Eu, por exemplo, tô morando num lugar que, né, já é
milenar. Então, tudo aquilo que está aqui, olhar para aquilo que está ao nosso redor, tudo isso, né, já existia muito antes de nós pensarmos em nascer. E a gente se posiciona de uma forma equivocada em relação a isso. Então a gente acha que a gente recebe a vida e vai, né, oferecer algo para essa existência, e na verdade é o contrário. E por isso eu senti a necessidade de trazer essa reflexão hoje, no sentido de que a mais importante arte de relacionamento que nós podemos cuidar, que nós podemos tratar com carinho, é exatamente a nossa relação com a nossa existência. Então nós fomos acolhidos e recebidos numa vida que já existia. Nós mergulhamos numa vida que já existia. E enquanto nós não compreendermos isso de uma forma muito clara, nós vamos achar que a vida não nos oferece exatamente aquilo que nós merecemos. Nós vamos ainda achar que nós somos muito mais importantes do que nós realmente somos, e vamos buscar respostas lá fora para essas questões, né, que serão respondidas no momento em que... Sim, isso que tu falou é uma coisa que temos de compreender, uma chave que deve virar, sem dúvida nenhuma, porque no momento em que essa chave vira, eu entendo a minha postura e a minha relação com essa existência tem que ser diferente, não no sentido de o que eu busco, né, o que eu busco parecer ou o que eu busco experimentar, mas quem sou eu de fato, quem é esse ser essencial que habita dentro de mim, contribuindo e me relacionando com tudo isso que está ao meu redor. Eu vou contar rapidinho, né, e acho que é significativo, assim, vou contar rapidinho uma experiência que para mim foi muito impactante, para que talvez a partir dessa minha experiência vocês possam tomar essa perspectiva do que eu quero dizer, do que eu entendo, né? Porque às vezes é difícil a gente conseguir traduzir em palavras sensações, experiências. Então, em 2022 eu tive a oportunidade de fazer um mergulho no oceano, num lugar lindo, maravilhoso, paradisíaco. E naquele momento da minha vida eu buscava muitos objetivos, estava atrás de muitos objetivos, de realizações de muitos objetivos, né? Acho que por uma questão também da minha personalidade, sempre fui uma pessoa muito, né, persistente, assertiva de uma certa forma, mas buscava, né, realizar e conquistar alguns objetivos, e nesse mesmo período eu tive a oportunidade, né, de fazer uma viagem, e nessa viagem de ter a oportunidade de ir mergulhar no oceano. E aí, o que eu quero que vocês entendam, se vocês conseguem captar essa energia, nessa experiência, nesse momento, foi a experiência, não diria uma das, porque também eu já tive filhos, foram as experiências fantásticas, mas uma das experiências mais impactantes que eu já tive na minha vida foi no momento em que realmente eu mergulhei, né, em que eu me joguei, me atirei naquele oceano, né, então no meio do nada, tu olhava para todos os lados e não existia nada além de água, água, água. E quando eu mergulhei, enxergar toda aquela diversidade, aquela imensidão de espaço, né? Aquela seres, peixes, algas, pedras, conchas, enfim, aquilo tudo com uma força, com uma vida pré-existente, né, fez com que eu naquele momento ouvisse Deus realmente falar comigo e disse: existe muito mais do que tu estás enxergando. E isso que existe, isso que está aqui disponível, te acolhe, porque tu és
muito importante. Mas, e aí essa é a grande chave, tu é muito pequena diante disso tudo. Então, naquele momento, eu consegui entender que aquilo que nós enxergamos como sendo a nossa existência e nós sendo o centro do planeta mudou completamente na minha cabeça. E é isso que eu quero passar para as pessoas, para vocês hoje, de que nós somos uma agulha no oceano. A existência, a força de Deus, a força da vida, aquilo tudo que nos recebeu quando nós tivemos a bênção de nascer, a bênção de receber a força e a energia da vida, é muito, 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 é infinitamente maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. E por alguma razão nós tivemos a oportunidade de experimentar isso. Então nós tivemos a oportunidade de fazer esse grande mergulho nesse oceano da vida. Mas nós não podemos esquecer, e aí onde essa chave vira, aí onde realmente a gente começa a ter uma relação diferente com tudo isso, é quando a gente entende que nós somos infinitamente pequenos. Então nós sofremos muitas vezes e nós insistimos e batemos cabeça na parede e desejamos coisas e temos dificuldade de entender essa linguagem maior, né, da nossa existência, justamente porque a gente acha que a gente é muito importante quando a gente é muito pequeno. E quando a gente entende que a gente é muito pequeno, muitas coisas que têm um significado imenso, do tipo, eu preciso ter razão, eu preciso ser amada, eu preciso ser compreendida, eu preciso ser acolhida, tudo isso muda de sentido quando eu entendo que eu sou mais uma, mas ainda assim eu sou infinitamente abençoada porque eu tive no meio desses 8 bilhões de pessoas, desse mar de vida e de gente, eu tive a oportunidade de experimentar essa existência. Mas eu não sou tão importante assim. Eu sou só mais uma. Então eu preciso entender esse lugar que é muito sutil, em que a gente se preserva, se cuida, se valoriza, porque isso que a gente recebeu é muito importante, mas a gente é só mais um. Porque tudo isso que nos cerca é muito maior do que nós, muito maior que o meu desejo, muito maior que a minha vontade, muito maior do que a minha necessidade, muitas vezes, de ser compreendida da maneira como eu quero. E aí, a pessoa não me compreendeu, tá? Faz tanta diferença assim? Talvez não. Ah, mas a pessoa não me ofereceu aquilo que eu esperava. Faz tanta diferença assim? Dentro desse contexto todo, o teu valor diminui, o valor daquilo tudo que tu recebe quando tu estás nessa realidade humana diminui. Então, poder enxergar isso de uma forma clara é muito difícil, é um exercício muito difícil, porque nós somos treinados de uma certa maneira a exigir ou esperar dentro das nossas relações esse amor. A gente aprendeu a receber quando na verdade a gente precisa aceitar aquilo que a gente já recebeu para começar a oferecer. Eu ontem conversava com uma pessoa muito especial, muito querida, e nessa conversa, né, eu comentei um dos pontos mais importantes que faz toda a diferença na nossa existência é a gente parar de buscar sermos amados e compreender de fato a nossa capacidade de amar. E a nossa capacidade de amar apesar de. Então, eu posso amar mesmo quem não me entenda, eu posso amar quem não me corresponde, eu posso.
a capacidade de amar é minha. Isso não quer dizer me manter em relacionamentos não saudáveis, isso não quer dizer, né, aceitar tudo o que muitas vezes não é viável, não é saudável para mim. Então, estar na vida, né, estar nos posicionando de uma forma saudável na vida é a gente entender que a gente é super importante, super. Não existe ninguém mais importante para ti do que tu mesmo, mas ter a dimensão exata da insignificância que nós somos diante disso tudo e poder acessar essa força e essa energia dentro de nós, essa energia que é esse ouvir a voz de Deus. Então, como diz a música, né? Me leve para um lugar onde Deus possa me ouvir. Não é Deus que precisa te ouvir. A gente tem que parar de pedir e a gente tem que começar a aceitar. Enquanto a gente não aceitar o que é, a gente não consegue ir adiante. É como se a gente estivesse sempre lá no jardim da infância da humanidade, porque a gente ainda está pedindo, porque a gente ainda está esperando. Quando existe essa força e essa energia gritando dentro de nós e a gente está surdinho, não escuta nada não. Então, se relacionar da forma mais saudável com a vida é a gente entender que Deus está falando com a gente o tempo todo, né? Então, não é Ele que não está me ouvindo, sou eu que não estou entendendo que Ele está me falando o tempo inteiro, né? Tem uma historinha que diz numa inundação, né? E que uma pessoa lá muito temente a Deus, muito conectada com muito crente, enfim, né? E nessa condição, acreditando que Deus iria salvá-lo e ficou esperando, Deus vai vir me salvar, e aí passou um barco, e ele disse, não, porque eu tenho certeza que Deus vai vir me salvar, porque eu sou um bom cidadão, enfim, né? Abreviando a história, mas no final das contas ele morreu e chegou lá em cima e ele perguntou, tá, Deus, por que esqueceste de mim? E aí a resposta é, por quê? Te mandei um barco, te mandei um helicóptero, te mandei boia, te mandei, né, escambau, e tu não ouviu. Então, a gente fica na expectativa de ser ouvido, ouvir as nossas preces, ouvir os nossos desejos, quando, na verdade, a gente precisa aprender a muito mais fluir a energia da vida, fluir, o caminhar que a vida está te mostrando o tempo inteiro, que é Deus falando contigo o tempo inteiro, que é essa vida te acolhendo como esse grande oceano me acolheu e eu percebi, meu Deus, eu sou uma formiga cósmica nesse grande universo, mas ainda assim, que bênção eu tive para poder estar aqui experimentando isso. Então, quando a gente olha para a vida dessa forma, né, de que a gente é muito pequeno, a gente começa a desenvolver uma humildade, a gente começa a abrir o coração para de fato receber aquilo que tem sentido, que tem significado. A gente muito mais recebe do que constrói, mas a gente recebe mais ainda quando a gente entende que aquilo que eu desejo, aquilo que eu busco, muitas vezes não é o que eu preciso. É muito mais uma fragilidade ou um desejo de ser amado, né? Da gente buscar esse amor do que a nossa real capacidade e condição de amar. E amar o quê? Amar essa existência, né? Amar essa oportunidade. Então, mudar assim os nossos conceitos, mudar os nossos valores, olhar de uma forma diferente para a existência é o que eu tento trazer. Querida, que bom que tu tá aqui, fico feliz. Mas vai ficar gravado no YouTube e depois se quiser ir lá assistir, um beijão, querida Bibiana. Mas é isso, então, a gente poder mudar, né, a nossa perspectiva. E isso faz com que a gente tenha uma relação
né, saudável, e é isso que eu chamo da arte de se relacionar, né, o relacionar-te, a sutil arte de viver bem. Então é menos desejo e mais experiência, é menos necessidades e mais gratidão, é a gente entender o quanto a gente é importante sem perder a dimensão da insignificância que nós somos. Nós somos realmente muito pequenos, né? E aí precisamos ser humildes, né? Precisamos aprender a baixar nossa cabeça e receber as bênçãos e muitas vezes os desafios que a vida, né? Essa vida que já estava toda prontinha, que já estava toda caminhando, são bilhões de anos caminhando, e aí eu chego lá que nem um alecrim dourado, assim, e quero meu lugar, cheguei, me amem, né, me acolham, me ofereçam. Não, a gente tem que chegar pedindo licença, né, pedindo licença para chegar, pedindo licença para permanecer, e aceitando aquilo que nos é oferecido, o que não significa aceitar tudo, né, porque tem coisas que não vão encaixar, então a gente tem que aprender a deixar ir também. Tem coisas que não vão fazer sentido para todo mundo, então deixa aí, mas não é mudar aquilo que eu não consigo compreender muitas vezes. Então se posicionar assim, enxergar a vida dessa forma é o que eu entendo como a sutil arte de viver bem. E essa live de hoje foi para falar a respeito disso, né? Não tem um tema específico, ao mesmo tempo que eu acho que tem o tema mais importante de todas as lives que a gente ainda vai vir a conversar, né? Que é essa nossa postura e esse nosso posicionamento em relação à nossa existência. De que forma nós estamos nos colocando, né? De uma forma centralizadora, ou seja, né, o mundo gira ao meu redor, ou de uma forma humilde, grata. Essa é a verdadeira gratidão, né? Então a gente ouve falar muitas vezes por aí, né? A gente precisa ser grata, a gente tem que desenvolver gratidão pelas coisas que a gente tem, não é pelas coisas não, a gente tem que receber, a gente tem que desenvolver a gratidão por essa existência, da forma como ela é, né, por tudo aquilo que a vida pode nos proporcionar, seja material, seja vivencial, seja relacional. Essa é a verdadeira gratidão. Enquanto eu não for grata por essa oportunidade de estar vivendo, todas as outras vão ser insignificantes e vão estar sempre associadas à realização de desejos. E isso é uma coisa que eu quero trazer muito e que eu quero trocar com vocês e conversar a respeito disso, a respeito dos nossos desejos, né? A gente deseja demais e a gente acolhe e aceita aquilo que a gente recebe de menos. E isso faz com que esses nossos parâmetros, né, e as nossas medidas, até mesmo de felicidade, fiquem em desordem, fiquem em desequilíbrio. Então, essa é uma live, vamos dizer, introdutória, né? Sem tema, ou melhor, com o tema mais importante, ao meu ver, né, de tudo isso que a gente possa construir. Vocês estão quietinho aí, não estão nem perguntando, nem questionando, mas é isso, né? Espero, a minha proposta assim, é de que as nossas lives sejam lives curtas e que elas possam trazer reflexão. Então, tu trouxe uma questão aqui que talvez seja uma ferramenta para conseguirmos caminhar com mais paciência, sem dúvida nenhuma. Né? Porque a paciência, a falta de paciência, ela é fruto da intolerância, né? A intolerância em relação àquilo que eu espero que seja o certo e que não corresponde. Quando eu falo que a gente entra numa existência que já, né, vem caminhando muito antes de mim,
essa essa postura de estar o tempo inteiro, né, acolhendo o que tem e fazendo as nossas escolhas, faz com que eu me posicione de uma maneira diferente, no sentido de que não é o outro que está errado ou a vida que é injusta, eu é que estou, né, exigindo aquilo que não está disponível. Tá, mas eu vou continuar tentando bater nessa porta, dentro desse processo, né? Isso vai acrescentar na existência, na minha existência, na existência das outras pessoas, de uma certa forma também. Nos posicionarmos dentro dessa perspectiva faz muita diferença. Então, a paciência é uma habilidade, né? Uma habilidade que a gente desenvolve, mas que a gente desenvolve a partir dessa tolerância, a partir dessa aceitação, né? Com certeza trouxe reflexão, Cris, obrigada, querida. A partir dessa reflexão, né? A gente entender que a gente não é a bolachinha mais recheada do pacote, o alecrim dourado que nasceu no campo, né? A gente não é, a gente pegou um bonde andando e a gente quer sentar na janela. E isso é contraproducente, né? Porque faz com que os meus desejos eles sejam uma prioridade, quando na verdade eu posso desejar, mas eu primeiro tenho que agradecer. E não é no sentido assim, vamos, né, polemizando um pouquinho mais, não é no sentido lei da atração, né, de que eu preciso agradecer aquilo que eu ainda não tenho, porque daí eu boto na mente, aí não sei o que, não, eu tenho que agradecer aquilo que eu já tenho, que é isso tudo, né? Que é esse grande mergulho nessa existência humana, nessa comunidade, nessa comunhão com Deus, com essa força. Eu tenho que agradecer isso para que esses meus desejos, eles de fato tenham um lugar dentro dessa existência, mas eles precisam ter um sentido dentro dessa existência. E se eu estou desconectada dessa energia, se eu estou desconectada dessa posição, né, de gratidão, eu acabo não conseguindo ir adiante. Então é isso que faz com que muitas vezes a gente fique batendo cabeça na parede, né, desejando coisas e sem essa comunhão, né, sem essa conexão com a real, com a genuína gratidão, que passa pelo nosso nascimento, passa por essa grande bênção, essa grande graça, né, de estarmos vivos. Então, voltando lá para o início da nossa live, que falou, onde eu trouxe a música, que onde Deus possa me ouvir, primeiro, é dentro de ti, e segundo, é tu dentro de ti ouvires a voz de Deus. Esse é o caminho, esse é o comando, essa é a postura, né? E o que é essa grande voz de Deus? É essa existência pulsante, latente, latejante, né? Que nos cerca, nos acolhe. Então, Deus não nos ouve, Deus conversa conosco o tempo inteiro, a vida se oferece, né? Plena, abundante, luminosa para cada um de nós o tempo inteiro. Se não fosse assim, não estaríamos vivos. Então a vida nos oferece possibilidades o tempo inteiro. É sobre o que seria necessário e possível nesse momento, é sobre o que é nesse momento, exato, né? É o estar presente aqui e agora, mas o presente aqui e agora a partir do teu centro, a partir de quem tu és, a partir dessa existência da forma como tu recebeu. E aí nisso entra, né, a necessidade de não comparar, de não estabelecer referências muitas vezes, porque o fulano, não, a vida do fulano é do fulano, o lugar onde ele foi acolhido é diferente, é outra caminhada, é outra trajetória, nós trocamos, né? Nós nos interrelacionamos o tempo inteiro, mas sim, nós somos seres individuais dentro desse contexto coletivo, e isso é muito sutil também, a gente achar esse lugarzinho.
Então, gente, tá? O que eu queria trazer, a reflexão que eu queria trazer hoje era essa. Fico muito, muito, muito grata pela presença, né? Pela participação de cada um de vocês aí, essas pessoas que de alguma forma me acolhem. Eu me sinto assim, eu me sinto acolhida cada vez que a gente abre uma live, porque é a minha experiência, né? É a minha vivência, mas que se conecta com vocês nesse momento, né? Com a existência de vocês. Isso é mágico, isso é maravilhoso. Fico muito grata. Muito obrigada, querida Eulália. Parabéns para você também por estar aqui conosco. Gratidão, gratidão, assim, nossa, do tamanho do universo, pela tua presença. E é isso. A gente vai seguir caminhando, né? Organizando cada vez mais esse caminho aí, organizando como é que vão ser essas lives, como é que vão ser essas conversas, mas é assim, né? É de coração aberto, é de coração para coração, com música, com valor a nossa existência, a minha existência e a melhor forma que eu possa trocar isso com vocês, tá bom? Então, era isso, muito, muito grata. Um grande, grande, grande beijo para cada um de vocês. E na semana que vem, na segunda-feira, estaremos aqui às 12 horas, horário do Brasil, 13 horas, aliás, 15 horas, horário de Portugal, ok? Um grande, grande beijo, uma boa semana. Que essa reflexão, essa pulguinha aí que ficou, né, atrás da orelha de cada um de vocês, possa de alguma forma trazer luz para essa semana. E a gente se vê na semana que vem. Um grande beijo.